Saiu a lista 2019 dos melhores países para se morar e trabalhar no mundo sendo estrangeiro. O Japão ficou em penúltimo. Quer saber quem foi o último? Então acompanha esse vídeo. Olá, comunidade de gravadores! Muito obrigado por você estar aqui assistindo. A Luna está empolgada, mas na verdade o tema não é muito bom. A gente vai falar aqui da lista da HSBC 2019 falando sobre a colocação do Japão. Você já pensou que o Japão seria um dos últimos colocados na questão morar e trabalhar nos países do mundo? A Luna já pensou nisso. Infelizmente a gente sabe que existem muitas barreiras no Japão e os estrangeiros percebem isso, então essa lista traz assim um termômetro de como cada país é visto por estrangeiros. Eu vou falar aqui quem foram os países que ficaram nas melhores posições, porque às vezes você está querendo vir para o Japão, mas você pode ir para um outro país também, né? E os melhores países para se morar e trabalhar esse ano foram os seguintes: Suíça ficou em primeiro lugar, em segundo ficou Singapura, em terceiro ficou o Canadá, em quarto ficou a Espanha, em quinto ficou a Nova Zelândia, seguido em sexto lugar pela Austrália. O sétimo lugar foi a Turquia e o oitavo foi a Alemanha. O nono foi o Emirados Árabes e o décimo foi o Vietnã. É uma lista assim bem surpreendente, mas para quem já vem acompanhando, esses países sempre estão oscilando entre os melhores países para receber estrangeiros, né? Só que essa parte de cima está bem longe do que a gente quer ver hoje. Na verdade, a gente quer ver a parte de baixo da lista. A gente quer ver como ficou, né? O Japão, por exemplo. Os Estados Unidos não apareceu aqui. Por quê? Porque, na verdade, os Estados Unidos também está nessa lista dos 10 piores da HSBC. O 23º lugar ficou com os Estados Unidos. 24º, as Filipinas. O 25º é um país que eu nunca ouvi falar, mas é Guernsey. 26º, a China. 27º, a Inglaterra. 28º, a Itália. 29º, a Arábia Saudita. 30º, a África do Sul. 31º, a Indonésia. 32º, o Japão. E o 33º, o pior país para se morar e trabalhar no mundo, segundo essa lista da HSBC de 2019, é o Brasil. A gente sabe que as dificuldades que os estrangeiros passam vão além do idioma, né? Várias coisas acabam sendo determinantes para uma pessoa escolher morar em um país do que morar em outro. Basicamente, o brasileiro tem muita facilidade para vir para o Japão devido à descendência. E também, né, os cônjuges, como é o meu caso, podem vir mesmo sem saber falar o idioma. E isso com certeza atrapalha, sem dúvida isso atrapalha. As melhores posições que o Japão obteve nessa lista, ele ficou em sexto como o país mais politicamente estável e 13º como qualidade de vida. Já em questão de educação para estrangeiros, o Japão ficou em 32º, né, só atrás do Brasil como um dos países que mais dificulta para o estrangeiro aprender aqui no país. Então, o que a gente pode analisar com isso? Por mais que o Japão não seja um país tão aberto quanto o Brasil é 100% aberto para estrangeiros e recebe estrangeiros do mundo todo, por ser um país de primeiro mundo, com certeza a gente esperava que o Japão estivesse ali, né, flutuando entre os 10 melhores lugares. Claro que quando a gente observa os países que estão entre as primeiras posições, realmente é inegável que é difícil chegar nisso. Quando você conversa com alguém que foi morar, né, na Suíça, ou que estava morando na Nova Zelândia, que até foi visitar a Austrália, você entende que esses países realmente são mais fáceis de se viver. Principalmente se você tem um idioma intermediário, como o inglês, né, isso ajuda bastante. Nem digo que você precisa saber o inglês em si, mas a qualidade de vida aliada aos benefícios que cada país oferece, premiam as pessoas que moram nesses países a estar em posições diferentes. Lógico que o Japão vem melhorando. Não dá para dizer que o Japão melhorou absurdamente, mas está em 32º de uma lista, né, à frente do Brasil, demonstra que ele tem muito a trabalhar. E nós, estrangeiros, temos que cooperar com isso também, dar esses feedbacks, esse retorno, falar, né, toda vez que formos consultados sobre as dificuldades que nós temos aqui. Claro, tem muitas cidades no Japão que ajudam demais. A minha cidade mesmo, se eu não me engano, quando eu vou na prefeitura e preciso de um auxílio, eu tenho de 3 a 4 intérpretes ali, pessoas que estão ajudando. E pelo contrário, quando a gente olha para o Brasil, quantas pessoas existem trabalhando no Brasil, estrangeiros trabalhando no Brasil, a gente percebe também que a dificuldade deve ser muito parecida com a nossa, aqui no Japão. Vale lembrar que um dos motivos pelos quais alemães,
italianos e japoneses tiveram muito sucesso no Brasil é que durante a Segunda Guerra era proibido se falar outro idioma além do português no Brasil. E isso com certeza ajudou bastante as pessoas a se desenvolverem no país, porque não tem como a gente não saber o idioma e querer se desenvolver no país. É muito difícil que o desenvolvimento ocorra de uma outra maneira. Então a gente está aqui como, acho que a terceira ou quarta maior população no Japão de estrangeiros, e a gente vê que existem diversas melhorias, né, para chineses, para coreanos, e ao longo do tempo a gente vai vendo mais melhorias e mais coisas sendo disponibilizadas em português, no próprio inglês, né, que deveria ser assim a nossa segunda língua, mas infelizmente a maioria da população brasileira ainda não sabe falar inglês nem no Brasil, nem aqui no Japão, e isso realmente dificulta a nossa vida. O Japão realmente é um lugar muito melhor que o Brasil para se morar? Em certos pontos, sim. Em certos pontos, o Brasil é um lugar muito melhor para se morar do que o Japão. Mas, avaliando que a gente está aqui a trabalho, falando de crescimento num trabalho, falando de oportunidades para quem não sabe o idioma, realmente isso vai ficar aquém da maioria das pessoas, porque não tem o que falar. Quem dá oportunidade para o analfabeto? O analfabeto, né, nós somos analfabetos aqui no Japão, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nem falar direito. Quem dá oportunidade para esse tipo de pessoa? A gente tem que ter essa consciência e se focar nas melhorias que nós podemos fazer. Se um dia o Japão realmente quiser dar valor para os estrangeiros, a gente também tem que corresponder o Japão. Então foi isso, desbravadores, eu queria deixar esse vídeo para vocês, fazer essa reflexão. Você que está querendo vir aqui para o Japão, pensa bem em estudar o idioma, porque isso é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E com certeza, isso aliado à sua vontade de trabalhar, o seu foco de trabalhar, vai te dar um bom retorno. Eu fiz uma live esses dias onde eu mesmo trouxe isso, falando que o brasileiro é uma das melhores mãos de obra para se trabalhar aqui no Japão, que é reconhecido pelos japoneses. Mas, na verdade, não, o brasileiro não é a melhor mão de obra. Qualquer estrangeiro trabalha do mesmo jeito. Eu acredito que as condições que o Japão dá pra gente, elas permitem que nós projetemos, né? Ou lá pro Brasil ou aqui pro Japão. Mas de qualquer maneira, toda mão de obra, ela trabalha de acordo com os estímulos que ela recebe. Se nós não dermos esse incentivo para as outras partes, como que a gente vai receber de volta? Na minha opinião, nesse assunto é o seguinte: eu estou trabalhando no Brasil e eu estou trabalhando no Japão. O Japão me parece um lugar de mais oportunidades que o Brasil. Principalmente porque eu sou estrangeiro e que eu vejo as oportunidades que aparecem para mim. Não sei outros países, mas acredito que mais difícil que trabalhar no Japão não deva ser. Então agradeço você que assistiu o vídeo de hoje. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu comentário, o que você achou sobre essa pesquisa. Você já foi por alguma vez entrevistado por alguma pesquisa de rua aqui no Japão? Deixe aí seu comentário que eu quero saber. E eu espero que daqui pra frente a gente possa ter experiências melhores e que o Japão se empenhe em receber melhores os estrangeiros, assim como o Brasil gosta de receber estrangeiros. Então foi isso, desbravadores. Muito obrigado por você ter acompanhado nosso vídeo. Domo arigatou gozaimasu, desbravadores-san. Valeu!